No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Querido, só até aí. Quero trabalhar contigo nesta hora, essa mensagem em cima de João, capítulo 1, verso 1. João, capítulo 1, faz menção a Gênesis, onde tudo começou, onde a criação de Deus, do Pai. E claro, João capítulo 1, ele está falando de quem? De Jesus, o Cristo. Então a menção que João escreve falando sobre Jesus é que no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e ele era Deus. Por que eu estou falando isso? Estou focando nisso nessa hora com você que está nos ouvindo. Porque nós precisamos entender, primeiramente, quem é Cristo de fato e verdadeiramente em nossa vida. Nós precisamos entender Jesus. Nós precisamos entender quem Ele é, ter a certeza e a convicção. Muitas pessoas falam que conhecem Jesus. Nós ministramos aqui e eu converso com muitas pessoas, independente de raça, independente de religião, independente de crédito, independente do político, do que você concorda ou não concorda. E a pergunta que eu sempre falo para todo mundo é: vocês conhecem Jesus? E as pessoas dizem: sim, eu conheço Jesus. Eu digo: é mesmo? É verdade. E por que vocês não vivem a plenitude ao qual Jesus morreu para que você tenha vida? E as pessoas não sabem responder. Não tem um argumento, uma palavra com base bíblica para responder. Porque na verdade muitas pessoas falam que conhecem a Jesus, mas na verdade só de ouvir falar. Como assim, pastor? Onde é que você quer chegar? Quantos aqui vamos falar que o Brasil é o país do futebol? Quantos aqui conhecem Ronaldo Fenômeno, artilheiro da Copa do Mundo? Quantos aqui conhecem Ronaldo Fenômeno? Conhece? Aí vão dizer assim: conheço, assisti na TV, não é verdade? Quantos aqui já almoçaram com Ronaldo Fenômeno? Quantos aqui já jantaram com Ronaldo Fenômeno? Quantos já passaram a noite conversando com Ronaldo Fenômeno? Então, muitas pessoas conhecem Ronaldo de ver e ouvir falar na TV. Mas de se relacionar, de ser amigo de Ronaldo, quase ninguém conhece. E é esse Deus que eu estou falando, é Jesus Cristo que eu estou falando para você que nos escuta nesta hora. Jesus, ele veio à terra, andou, pisou com os pés humanos nessa terra, mesmo sendo Deus, para que se cumpra um propósito. Claro, a salvação, a obra da cruz é indispensável. Mas se Deus enviou seu Filho como homem e caminhou em meios de homens, eu creio que Deus estava mostrando aquele relacionamento que começou em Gênesis, onde Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus, toda viração do dia, ia estar com Adão, ia conversar com Adão. E era Deus em plenitude, espírito, era Deus em soberania conversando com Adão, onde o pecado rompeu isso. E o que eu vejo aqui é Deus dizendo assim: cara, eu estou mais próximo do que vocês imaginam. Estou mandando a mim, como homem, para estar com vocês, para que vocês creiam a lei Tomé, os Tomé que só acredita se ver e pegar.
Então ele se fez carne, a palavra se transformou em carne e assim veio à terra para que eu e você tenha convicção, tato, certeza, para que não haja dúvida que Jesus é real. Mas para isso nós precisamos entender. João capítulo 1, verso 1 diz: ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus Cristo é um Deus poderoso, soberano, mesmo sendo homem. Através dele está consumado tudo aquilo que nós passamos. Eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu quero que vocês tenham a revelação dentro do teu espírito e da tua alma de quem é verdadeiro Cristo. Porque muitas pessoas creem em coisas que se veem, em coisas palpáveis, aquilo que eu pego. Aqui eu tenho um telefone, então eu creio que isto é um telefone, porque eu pego no telefone, eu vejo e sinto o telefone. E Cristo, ele andou como um homem. Embora hoje ele esteja sentado à direita de Deus Pai, ele esteve aqui na terra, com um rostinho de judeu, sua origem. Caminhou os seus pés sobre as terras. Embora eu e você não veja, Cristo é real. E mais real ainda é sua morte e ressurreição. E nisso você precisa acreditar. Como é que eu vou acreditar em Cristo se eu não ter uma convicção da realeza de Cristo? É disso que eu estou falando para você nesta hora. Jesus sendo homem, ele é Deus. Jesus sendo homem, ele continua sendo Deus. Então o que você precisa entender nesses dias, que Jesus é o próprio Deus. Olha, Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. O que é que está falando ali Paulo a Filipos? Que nossa atitude, nosso comportamento deve ser a mesma de Jesus. O nosso modelo, a nossa referência que Deus deu foi um humano andando, pisando na terra. Um humano soberano, sobrenatural, andando em forma natural, humano nessa terra. Veja só o que a Bíblia diz no mesmo capítulo e versículo. Deus, ele mandou Cristo, sendo seu Filho soberano, para um modelo vivo e real. E o verso segue dizendo assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a servo. Cara, que palavra poderosa! Que algo profundo! No início ele começa a dizer que nossas atitudes precisam ser como a de Jesus Cristo. Aí tem muita gente que diz assim: eu não posso ser como Jesus, que ele era Deus. Eu não posso querer ser Jesus. Eu vi gente dizendo que tem uma brincadeirazinha do Face: quem você é na Bíblia? Eu postei, deu que eu sou Jesus. Aí disseram: hipócrita, quiseram caçoar de mim. Querida, a Bíblia diz que nós devemos ser como Jesus. Entenda só, o texto diz que embora ele sendo Deus, quem? Jesus está dizendo que embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo sendo servo. Querido, ser igual a Cristo é ser servo. As pessoas quando falam ser igual a Deus, pensam que é ser soberano, é ser poderoso. Não, querido, ser igual a Cristo é ser servo. É ser servo de todos, não servos de algum, servo de todos. Então preciso entender que Jesus, ele é soberano. A soberania de Cristo eu preciso entender, ele é o próprio Deus, embora sendo Deus. Há poder e autoridade no nome de Jesus. A obra se cumpre, o propósito se cumpre, a sua salvação é alcançada exclusivamente por Cristo. Deus, através de Jesus, tornou suficiente
que eu e você tem acesso direto a Ele. Isso é outro tema da ministração nessa semana. Porque as pessoas creem naquilo que acredita, naquilo que vê. Eu sei que esse telefone ele serve para mim fazer chamadas. Então por isso que eu uso para me ligar esse telefone. Então eu também sei que Cristo serve para que eu seja salvo. E não apenas isso, para que eu tenha um modelo de vida, que minhas atitudes sejam a mesma de Cristo. Mas eu só vou crer na salvação e só vou ter uma vida modelo de Cristo se eu crer nele. Se eu acreditar na potente mão de Cristo, se eu acreditar na potente obra da cruz. Em meio a tantas coisas, tem pessoas desesperadas por causa da pandemia, com medo da doença, com medo da crise, com medo de tantas situações. Pessoas revelando iras. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que diz que entregou sua vida para Jesus, em momento do caos, não descansa nele. Essa pessoa, ela conhece Jesus de ouvir falar, mas nunca teve amizade com ele. E é sobre isso que eu quero te falar. Entenda Deus através de Cristo como soberano poderoso, para fazer um milagre sobre a tua casa, para fazer um milagre no teu casamento, para fazer um milagre nas tuas finanças, para fazer um milagre na tua saúde. Entenda Jesus como único e suficiente sobre a tua vida. A suficiência de Cristo será mais outra mensagem, já 3 temas aqui que eu falei, que nós vamos pregar essa semana. Então, quando você sabe a soberania de Deus, você sabe quem é Cristo. A soberania de Deus estando nele, ele sendo o próprio Deus que pisou nessa terra. E você tem essa convicção no teu coração, você vai começar a desfrutar as coisas ao qual ele projetou para a sua vida, as qual ele testemunhou para a sua vida, para que você viva. É impossível viver o melhor de Deus se eu não conheço. Mais uma vez eu repito esse telefone aqui. Ele tem identificador de chamada, ele tem viva voz, ele tem várias funcionalidades. Se eu não conheço Jesus, se eu não me relacionar, se eu não estudar e entender o que esse telefone faz, eu nunca vou usar as funções que ele tem. E assim é a vida de muitos. A soberania de Deus, querido. A obra de Cristo, ela está aí para que você e eu conheça. Porque Jesus, quando ele completou a obra da cruz, ele nos libertou de toda praga, de toda maldição. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas mazelas, todas as nossas enfermidades. E ele levou sobre si. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu adoeço, eu não sei o que, eu não sei o... Querido, a Bíblia ou é verdadeira ou não é. Ou ele levou ou ele não levou. E nós temos dificuldade de entender isso, porque a religião nos impõe condições para desfrutar daquilo que Jesus já fez. Então conheça Deus nessa hora através do seu Filho Cristo. Conheça Jesus nessa hora, a soberania dele. Que embora, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Queridos, fantástico esse Cristo. O melhor exemplo, o melhor modelo de vida que nós podemos ter. Depois lê esse texto em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Ele fala sobre isso. Jesus humilhou-se sendo humano.
Por que que ele humilhou sendo humano? Porque a raça humana é hereditária do pecado de Adão e Eva. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. Eu quero que você entenda simplesmente a soberania de Deus que há em Cristo sendo Deus. Que se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Siga os exemplos de Cristo. Primeiro conheça quem Ele é, um Deus em humildade, que conclui a obra da cruz para que você tenha salvação. Em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida agora. Cada pedido de oração, cada homem, cada mulher. Eu quero que você fique pensando nessa hora, rapaz, Jesus é Deus mesmo. Embora Ele caminhou nessa terra, embora Ele foi humilhado, pisoteado, envergonhado, abandonado, Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, se esvaziou de si. Os atributos de Deus sobre a vida de Cristo não foram abandonados, mas Ele preferiu não usá-los para que você e eu tenha vida eterna, vida em abundância de Deus. A abundância de Deus é o outro tema que eu vou fechar essa semana. Eu quero falar sobre Cristo, sobre esses aspectos de uma vida cristocêntrica. Então, primeiro comece você conhecendo a Cristo verdadeiramente, tendo a convicção da soberania e o poder que habita nele e que te alcançou nesses dias. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, nós abençoamos cada homem, nós abençoamos cada mulher, Pai, que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Espírito Santo de Deus, ministra a tua cura agora. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Coluna se endireita, joelhos curem, todo nervo, tendão, todo músculo, toda carne, todo osso sejam colocadas no lugar agora em nome de Jesus. Infecções cessem. Eu ministro o sangue de Cristo sobre ti, te lavando, te remindo e te curando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo chegando à tua casa, chegando ao teu pensamento, chegando aí agora ao teu coração. Esse Cristo soberano. Esse Cristo sendo Deus, esvaziando de si, se tornando servo. É esse Jesus que eu te apresento agora, simples assim, humilde assim, simples assim. Receba Jesus agora em nome de Jesus. Receba Jesus em nome de Jesus. Na tua casa, na tua família, vícios cessem agora em nome de Jesus. Casamentos restaurados agora em nome de Jesus. Provisão em nome de Jesus. Cristo em nome de Jesus. Se você não aceitou, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Faça isso agora. Faça isso agora. Dobre seus joelhos e entregue sua vida a Ele. E creia. Jesus é soberano.